Oi, gente. Nós vamos começar o nosso conteúdo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo que a gente estava estudando, porque vocês observaram que a gente fez a prova só com uma parte dele, devido mudanças no calendário. E isso aconteceu não só na nossa escola, em todas as outras escolas também aconteceu. Então vamos lá. Vamos partir agora da página 396, onde fala sobre os diferentes sistemas econômicos e políticos. Ou seja, nessa parte nós vamos estudar o sistema capitalista e socialista. A gente estudou na aula passada sobre a estrutura econômica dos países. Na verdade, o nível de desenvolvimento deles, que leva em consideração o PIB, o IDH. Os países podem ser desenvolvidos, subdesenvolvidos e os emergentes, que são os em desenvolvimento. Mas cada país tem o seu sistema político e econômico, ou seja, o sistema da política daquele local e também da economia. Como vocês podem ver aqui, algumas características do sistema econômico político capitalista. Então, o capitalismo, ele tem como base a questão da divisão das sociedades em classe, ou seja, existe o trabalhador, existe o empregador. Ou seja, tem sempre um patrão e um empregado. E os trabalhadores, eles não trabalham de graça. Toda a prestação de serviço é baseada num salário, ou seja, trabalho assalariado. Aqui eu coloquei algumas características, né? Então, primeiro, a mercadoria, ela é destinada para venda e não para uso pessoal. Não é como era nas primeiras civilizações, que faziam aquela troca, não. O objetivo de tudo que eles produzem, seja da agricultura, seja qual for a atividade, toda aquela mercadoria, tudo que eles produzem é para a venda. O objetivo do capitalismo é o lucro. O trabalhador recebe um salário em troca disso. Na maior parte, aqui coloca que toda negociação é feita em dinheiro, mas a gente sabe que hoje, no século XXI, não é só cédula, não é só... Existe o dinheiro, existe o virtual, existe os cartões de crédito, né? Então hoje tem as formas, mas tudo tem um preço, na verdade. Não só o valor, mas também um preço. Então, o capitalismo, ele pode admitir ou demitir os trabalhadores, porque existe um dono, que é o responsável pela propriedade, né, e o empregador. Bem, o capitalismo, ele não surgiu assim do nada, já começou bonitinho como é hoje. Tiveram fases, né? Então, essa fase, desde sempre houve a desigualdade social, desde sempre. As fases do capitalismo, no capitalismo comercial, esse capitalismo comercial, ele começou no século XV, XVI, no período das grandes navegações, né, que vocês inclusive estudam em história, quando surgiram os primeiros centros urbanos, que eram chamados burgos, daí surgiu o nome burguesia. Então, as atividades eram de forma manufaturadas, atividades simples, tudo feito à mão, mas ali eles já começaram as primeiras trocas, né? Alguém fazia um artesanato e vendia. O capitalismo industrial, ele surgiu exatamente na primeira revolução industrial. Então, o segundo capitalismo, que é o industrial, surgiu na primeira revolução industrial, né? Já no século XVIII, XIX, meados do século XVIII. Então, qual era a característica? Né? A mais-valia na produção do trabalho, surgimento da burguesia industrial, ou seja, aqui já tinha um lucro a mais, ou seja, a pessoa ganhava o seu salário, mas o que ele produzia, ele merecia ganhar um pouco mais. Então, qual era a característica principal? Indústria, o nome já diz. No capitalismo comercial era comércio, né? Pequenos comércios. No capitalismo industrial, o foco era nas indústrias, produção industrial bem mais equipada do que antes. O capitalismo monopolista ou financeiro, esse nome se dá exatamente porque foi quando surgiu, né,
nome já diz, financeiro, surgimento dos bancos, das bolsas de valores. Então, as bolsas de valores foi a principal, vamos dizer, característica desse capitalismo. Isso surgiu na segunda revolução industrial. Então, atente bem, o terceiro capitalismo surgiu na segunda revolução industrial. Então, aqui já não se trabalhava mais com carvão, já se trabalhava com petróleo. E eu sei que vocês já viram esse conteúdo em história. E aqui começaram a surgir os monopólios das empresas. As empresas começaram a se unir. Elas se uniam em formas de cartéis ou em formas de trustes. Tá ok? Então, aqui já começou a haver uma organização entre as empresas, com aquela vontade de vou ter mais lucro que outras empresas. Tá ok? Esse capitalismo financeiro, né? Isso não parou por aqui. Hoje, o capitalismo de hoje, o livro de vocês fala, é um capitalismo técnico, científico e informacional. Eu até tinha colocado um slide, mas eu não sei onde esse slide foi parar, e enfim, só vou comentar porque eu não coloquei ele aqui. O que é esse quarto capitalismo, técnico, científico e informacional? É um capitalismo já agora meados do século XX, isso já do nosso momento. É o capitalismo da globalização. Técnico, porque exige mais técnicas, como a robótica, a biotecnologia. Científico, porque tem pesquisa, tem investimento de pesquisa. E informacional, porque a informática é o carro-chefe. Através da informática, do acesso à internet, altas resoluções de fotografias, toda a tecnologia digital fez com que esse capitalismo, né, desbancasse, né, todas as outras atividades. Hoje a gente já trabalha com redes de cabos, de satélite, tudo é bem mais informatizado. Então, a globalização, né, através da globalização, todos os outros lugares, todos os lugares conseguem ter acesso a determinados produtos. Então, eu trouxe aqui um resumo das revoluções industriais. Então, não esqueçam, no primeiro capitalismo, que foi o capitalismo comercial, a gente ainda não tinha passado por nenhuma revolução industrial. Só era comércio. A partir do segundo capitalismo, que é o capitalismo industrial, foi exatamente na primeira revolução industrial. O terceiro capitalismo, que é o capitalismo financeiro, foi na segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, né, que já foi agora no capitalismo, que é o quarto capitalismo, quarta fase, técnico-científico informacional. Tá ok? E tanto que o texto aqui mostra os avanços, né, os chips em cartões, os laptops, tablets, GPS. Hoje você se localiza com muita facilidade. Isso é característica da quarta fase do capitalismo. Vamos falar agora sobre um outro sistema, né, que existe bem menos países que ainda estão sob esse sistema, mas ainda existe, que é o sistema político econômico socialista. Então, assim, o texto ele mostra para vocês que esse sistema socialista, né, ele é também importante, foi adotado em alguns países durante muitas décadas. Só que hoje, né, ele passou por um declínio, né? Hoje ele está numa fase de declínio. Então, quando que esse capitalismo, ou quando que esse sistema socialista começou? Ele começou exatamente com a Revolução Russa de 1917. Essa revolução, né, ela foi como se fosse uma reivindicação das pessoas, né, para que as coisas fossem mais organizadas, para que as pessoas tivessem direito a alguns serviços que não estava tendo isso na Europa. A partir disso, nesse período, nesse apogeu desse sistema, né,
As coisas até que melhoraram um pouco, mais ou menos por volta de 1970. O socialismo, né, ainda estava tentando se organizar. Só que, né, ele logo após as coisas não foram para frente e tudo que eles reivindicavam, as coisas voltaram a ser como eram antes. Então, aqui eu trago algumas características de um sistema socialista real, como é para ser. Primeiramente, economia planificada, ou seja, o Estado é quem controla os meios de produção. Tudo que é produzido, tudo que é vendido, o lucro vai para o Estado e o Estado é quem divide entre os trabalhadores. Isso é bom? Nem sempre. Porque se eu posso ter trabalhado muito e eu não vou ter o lucro daquilo que eu trabalhei. Essa é a minha opinião. Por isso mesmo, se no capitalismo tem desigualdade social, porque tem o patrão e o empregado, no socialismo nós temos igualdade. O trabalho, tudo que é vendido, tudo que é arrecadado é dividido por igual para todo mundo. Não importa se um trabalhou mais ou menos, todos vão ganhar o mesmo valor. Toda a centralização política é única, ou seja, partido único, partido comunista. Não existe essa de vários partidos. Só uma pessoa que manda e tem que obedecer. Por isso mesmo, se não existe lucro, não tem um estímulo para que você vá vender, vá trabalhar, vá produzir. Esse socialismo, né, durante esse socialismo, surgiu uma bipolaridade. Por quê? O mundo ficou bipolar? Porque tinha o sistema capitalista e o socialista. E esse mapa aqui, ele mostra exatamente essa divisão e esse conflito ideológico. Foi conflito de ideias, viu, gente? Não foi uma guerra de... Tiveram alguns conflitos assim à mão armada, sim, mas no geral a Guerra Fria foi exatamente esse conflito entre as ordens bipolar, entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União Soviética. Não é Rússia, é União Soviética. Os países que aderiram ao socialismo se uniram e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse socialismo, como eu disse, a partir de 1970, 75, ele já começou a se ver um declínio. As coisas não estavam mais com aquela característica que eu trago aqui. Já não tinha mais essa característica. Então, se não tinha essa característica, não tinha sentido mais continuar. Então, em 1922, a criação das repúblicas socialistas em 1922, mas em 1989, 1990, essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desfez. Se desfez por quê? Porque os países que estavam meio que inconformados, né, com essa situação resolveram deixar o socialismo e passaram aos poucos a aderir ao capitalismo. Aqui eu trago a atividade, gente, para vocês. Elaborem as questões, respondam, tirem no caderno, tirem a foto e me enviem do jeito que vocês têm feito, tá ok? E qualquer dúvida, me procure. Até mais.